Boa tarde, gente. Boa tarde, meninas. Lu, boa tarde. Afrobarbas, boa tarde. Leidiane, boa tarde. Tudo bem, gente? Nossa primeira live de 2024. A Edneia, Rosiele, Vânia, Vanessa. Entrei 5 minutinhos mais cedo para falar com vocês. Dar oi para vocês, Kelly, Aldeísa Ribeiro. Leide, é você? Você mudou de foto, não tô te reconhecendo. Boa tarde, Jô. Tudo bem, meninas? Como é que foi o final do ano de vocês? Como é que foi as festas, as comemorações? Oi, cara, boa tarde. Flávia, Sara, como é que foi as comemorações, gente? Festinha de fim de ano, família? Você mesmo, Leite, que saudade de tu, você me abandonou. Saudade. Você é minha companheira de lives. Você tava em todas, saudade, minha linda. Meninas, hoje o nosso Íntimas de Deus, né? O tema é o poder das palavras. O poder das palavras. Esse tema o Senhor soprou no meu coração porque eu posso falar desse tema com propriedade. Leide, com propriedade, gente. E eu quero trazer algumas afirmações aqui para vocês não cometerem os mesmos erros que eu, né? Que o intuito aqui é esse, de vocês não caírem nas mesmas armadilhas do que eu. Meninas, posso pedir um favorzinho para vocês? Envio esse aviãozinho aí, ó, que tá do ladinho de vocês, da telinha de vocês. Convida alguém para poder estar aqui, para estar ouvindo essas palavras, para estar participando da live de hoje, tá? Envia para 3, 4 pessoas, tá? Convide para estar aqui conosco. Amém, meninas? Saudade de estar aqui, saudade de fazer live. Quero falar para vocês que nossas lives do Íntimas com Deus, eu só tô decidindo o dia, mas eu acho que vai ficar às sextas-feiras mesmo, 5 horas da tarde, tá? Oi, Dani. Paz, boa tarde. Eu acho que vai ser o Íntimas de Deus toda sexta-feira, às 5 horas da tarde, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma oração para a gente começar essa palavra maravilhosa em nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez aqui na Tua presença, eu venho Te entregar, Senhor, esse momento. Senhor, que se faça presente, que não seja nada de mim, Senhor, mas que seja do alto, que seja de Ti. Pai, se faça presente, me inspira, Senhor, me encha para poder transbordar na vida dessas mulheres. Aqui é tudo para honra e glória do Teu nome, Senhor. Se faça presente aqui neste lugar, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Paz, Michele. Paz, Gleice. Tudo bem, Olivia? Meninas, envie aviãozinho, convide mulheres para estar aqui, para participar, tá? Que vai ser algo muito impactante essa live, tá? E eu quero que vocês guardem bem o que vai ser dito aqui, tá? Guardem, pega caderninho, anota, vai ter bastante referência, tá bom? Então, o tema de hoje, meninas, é o poder das palavras. O poder das palavras. Não tem o poder da oração? Tem uma força imensa. Oi, Rafaela, acho que você é lá do grupo, né? O poder das palavras, o poder da oração, o poder da mulher que ora, né? Boa tarde, Rafa. Tudo bem? Então, gente, é algo muito forte e as palavras têm poder também, assim como a oração tem poder, certo? E vamos nos basear primeiramente. Bem que poderia ser a quinta eu não trabalho, hoje cheguei cedo, consegui entrar, vai ficar gravado, minha amada. Eu tava em dúvida mesmo entre colocar quinta ou sexta-feira. Só que quinta-feira minha mãe tem culto às 7 horas da noite. Eu fico com medo de não dar tempo de fazer a live dela ir pro culto.
né? Mas por enquanto vai ser esse horário, tá? Mas vai ficar gravado, dá para você assistir. Então, o primeiro lugar que eu quero que você vá na Bíblia, em nome de Jesus, pega a Bíblia, pega a caneta, vamos sentar aqui, que a mesa é das amigas, tá? A mesa é das amigas de Deus. Então, venha partilhar, tá? Provérbios 6, do 16 ao 19. Vamos ler juntas? Provérbios 6, 16 ao 19. Meninas, prestem atenção nisso e gravem. Passa, marca texto na Bíblia, marquem para vocês não esquecerem. Olha só. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou tem traduções que falam as 6 coisas que o Senhor abomina. 7 coisas, né, na verdade, aqui na Bíblia mesmo diz, 7 coisas que ele considera detestáveis, né? Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama maldade, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. A gente vai pegar a língua mentirosa e a gente vai pegar que semeia desentendimento entre os irmãos. Porque essas duas coisas você vai ter que usar a língua. E o que fica muito abrangente por aí, que muitos esquecem, né? É que fofoca é pecado, gente. A fofoca é pecado. Boa tarde, Emily. A fofoca é pecado. Você falar mal do seu irmão é pecado. Você maldizer o seu irmão é pecado. Você criar discórdia dentro da igreja, no seu ambiente de trabalho, é pecado, gente. E a gente vai aprender sobre isso. O poder das palavras. E aprender também que palavras são sementes. Palavras são sementes. E a primeira coisa que eu quero perguntar para você, o que você tem plantado através das suas palavras? E a segunda pergunta é, se você pudesse se alimentar das suas palavras, você seria nutrida ou você seria envenenada? Se suas palavras fossem alimento, você daria suas palavras para o seu filho comer? Ele seria nutrido ou ele seria envenenado? Boa tarde, minhas princesas, Maísa, Girlânia. Ele seria nutrido ou seria envenenado? O que as suas palavras dizem sobre você quando ela sai de dentro da sua boca? O que ela reflete para as outras pessoas? Ela reflete uma pessoa sábia ou ela reflete uma pessoa rixosa? Né? Quem é você no ambiente de trabalho? Quem é você na igreja? Quem é você em lugares seculares? Você é a mesma pessoa ou você tem rostos diferentes? Meninas, por que eu quis trazer esse tópico aqui? Dentre outros que eu tinha. Porque uma das coisas que quase destruiu meu casamento, meninas, foi as palavras, né? Eu usava as palavras como arma dentro do meu casamento, né? Eu usava as palavras como se fosse uma faca, como se fosse um revólver, como se fosse uma mão para dar um tapa. Armas, as palavras são armas poderosas que o inimigo usa se você não ter sabedoria para administrar aquilo que sai de dentro da sua boca. Você sabia disso? Lá em Tiago 3:10 diz assim, eu vou abrir aqui para você, Tiago, para a gente ler juntas, tá? Tiago 3, a partir dos 5, grifa na sua Bíblia, anota, envia, gente, essa live para uma pessoa, para uma amiga que precisa ouvir, tá? Nem que ela não veja agora, mas que ela assista depois, tá? Porque tem muitas chaves aqui que pode ajudar no desenvolvimento, na restauração sua e do seu casamento. E de outras áreas também, tá bom? Vamos lá. Tiago 3, a partir do 5, vamos lá. Assim também a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha
é capaz de incendiar uma grande floresta. Presta atenção. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. E é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. A palavra de Deus está dizendo que a língua, ela é um mundo. Ela é um mundo de maldade que corrompe o corpo inteiro. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno acende. Por isso que eu estou falando que o inimigo, ele usa e abusa das palavras que saem da sua boca. O próprio inferno a acende, ou seja, palavras de maldição não provém do Senhor, provém do inferno. Presta atenção, você tem que ler e interpretar o texto. Caminhada saudável é Tiago 3, a partir do 5. Do 5 ao 12, que a gente vai ler, tá bom? Eu tô no 6. E tem entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal. Ave, réptil, peixe. Preste atenção agora. Mas ninguém consegue domar a língua. Ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheio de peçonha mortal ou veneno mortífero. Às vezes louva o Senhor e Pai, às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem, e assim bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Olha o que Tiago está falando aqui. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água amarga e água doce? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Não é Ellen que está falando, é a palavra de Deus. Tá? É a palavra de Deus. E o tema daqui do capítulo 3 de Tiago diz a importância de controlar a língua. A importância de controlar a língua. Meninas, isso aqui é muito forte. Porque esquecemos que fofoca, difamação é pecado e a gente faz livremente como se nada tivesse acontecendo, como se você não estivesse cometendo pecado nenhum. Meninas, vocês já viram meu testemunho, um pedaço dele, e eu falo que eu já fui uma mulher rixosa, uma mulher terrível, e eu quase destruí meu casamento com as próprias mãos. Vocês sabem disso, a maioria que está aqui que me segue há mais tempo. E uma das armas que eu usava para poder destruir o meu casamento eram as palavras, né? Eu não podia agredir, então eu agredia de outra forma, usando a língua. Usando o poder que eu tinha em falar, em humilhar através das palavras. Gente, eu humilhava o meu marido de todas as formas possíveis e impossíveis através das palavras. Ou seja, você não precisa dar um tapa na cara de alguém se você quiser matar a pessoa. As palavras, elas servem tanto para a vida quanto para a morte. E eu quero saber se você é uma pessoa que gera vida ou você é uma pessoa que gera morte. Porque eu era uma pessoa que gerava morte. Porque ninguém queria ficar perto de mim. Porque eu sempre estava com aquela palavra afiada, destilando veneno onde eu fosse. Fazendo comentários, sabe? Disse-me-disse, conversinha fiada sem fundamento nenhum. Conversinha fiada no ambiente de trabalho, falando mal de A, de B e de C, e achando que eu não estava pecando.
né? Porque muitas das vezes a gente se preocupa com o que o outro acha da gente, só que a gente não se preocupa com o que Deus acha da gente, né? Então, eu humilhava meu marido de todas as formas possíveis. Ah, isso aqui é meu. Ah, essa casa é minha. Ah, isso aqui é eu que comprei. Ah, que você não tem nada aqui. Ah, que isso, aquilo, outro. Gente, eu humilhava de todas as formas possíveis. Eu achei que quando meu casamento, quando eu fui restaurada e depois, sucessivamente, meu casamento foi restaurado, eu achei que meu marido nunca ia me perdoar. Porque eu disse tantas palavras que feriram, que eu achei que nunca ele ia esquecer o que eu disse para ele. Gente, palavras deixam marca. É mais fácil eu dar um tapa na cara da pessoa do que falar certas coisas que machucam, que ferem. Um tapa dói menos, isso você pode ter certeza. Então o Espírito Santo, antes dele virar para mim e falar assim, ou você para ou eu te paro, foi porque eu já estava demais. Eu já estava sem temor ao Senhor há muito tempo. Eu não edificava o Senhor em nada. Cuidado, Jane, cuidado. Então, meninas, eu feria ele de todas as formas. Por que, Ellen, você feria ele? Porque eu era uma pessoa ferida. E quem é ferido, fere. Já falei isso aqui pra vocês. Quem é ferido, fere. Então, o que eu fazia? Eu tava ferida, eu queria ferir também. Não é mesmo? Então, eu fazia de tudo. E eu só parava quando eu humilhava. Quando eu via que eu machucava, aí eu parava. Aí pronto, consegui o que eu queria. Era assim, gente. Por isso que eu falo pra vocês que eu achava que meu casamento não ia ter salvação. Eu achava sinceramente que meu casamento nem Deus podia salvar. De tanta coisa ruim que eu fiz. Sabe? De tanta falácia maldita que eu lancei. Gente, eu era daquela pessoa, aquela mulher, sabe aquela mulher ranhenta? Igual o provérbio diz, aquela mulher goteira. Aquela mulher chata. Gente, meu marido tendo que acordar cedo no outro dia, eu ficava na porta do quarto a madrugada inteira, gritando e falando que eu queria discutir, e falando que ele não ia dormir porque eu queria discutir, que eu queria conversar, que eu queria falar. E não era demônio, não. Era eu mesma. Porque muitas das vezes a gente coloca a culpa no diabo, porque é mais fácil expulsar um demônio, mas caráter a gente tem que tratar, né? Então eu falo que não é demônio, era eu mesma. Era eu mesma. Então eu ficava ali na porta perturbando. Eu ficava ali na porta caçando briga. Eu ficava ali na porta arrumando um jeito de tirar ele do sério. E ele querendo dormir, e ele querendo cessar a briga, e ele usando o silêncio, né? Eu anotei aqui no meu caderninho que tem momentos em que o silêncio é a maior prova da sabedoria. Você sabe usar o silêncio? Eu não sabia, não. Porque quanto mais eu falava, mais eu queria falar. E o silêncio dele me deixava com ódio. Quanto mais eu ficava falando e ele ficava quieto, isso me dava raiva. Incitava mais a minha ira. Gente, eu era daquele tipo de mulher que eu murmurava de manhã, de tarde e de noite. Eu já acordava murmurando. Eu já acordava destilando veneno. Eu já acordava já perturbada. Entendeu? Eu já acordava no intuito de briga. Eu já acordava já na murmuração total. Gente, minha casa vivia quebrando as coisas. Nada parava às vezes em casa. Sabe por quê, gente? Porque as palavras malditas traz maldição para os nossos lares. Eu murmurava o tempo todo. Eu não era grata com nada. Eu não agradecia a Deus por nada. Eu só focava naquilo que eu não tinha. As coisas que eu tinha, eu não agradecia.
Entendeu? Eu só focava no que eu não tinha. O que eu tinha, eu esquecia. O que Deus me dava, sumia da mente. Então, fica mudando sim, Rebeca. Isso é falha do Instagram, tá? Eu já procurei saber. A voz vai ficando grossa, né? Depois volta ao normal. Isso é do Instagram, tá bom? Então, meninas, eu amaldiçoava as coisas, sabe? Essa praga de casa, porque a casa na onde eu morava era pequenininha, era um quarto, sala, cozinha, copa, banheiro, mas toda bonitinha, gente. Sabe? Não pagava aluguel. Isso já era uma bênção, gente. Quantas pessoas querendo sair dos seus aluguéis. E eu tinha uma casa própria. Mas mal amaldiçoava essa casa de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Como é que Deus vai te honrar, vai te tirar de um lugar para o outro se você não valoriza esse aqui que Ele te deu? Como é que você quer ir para uma casa maior se você não valoriza essa pequenininha aqui que Ele te deu? Como é que você quer um casarão se a kitnet você não arruma? Ah, não, só vou arrumar quando eu tiver minha casa grande. Você nunca vai ter. Por quê? Porque Deus vai testar você no pouco. Deus vai te testar no pouco para saber se seu coração está pronto, preparado para ir por muito. Letícia, se você se vê em mim, minha filha, como eu era antes, muda em nome de Jesus. Então, meninos, o que eu quero trazer para vocês com o poder da palavra, com o poder das palavras? Escolha as palavras que você vai falar. Escolha a primeira palavra que você vai declarar no seu dia. E escolha as palavras que você vai usar dentro da sua casa. Gente, palavras são sementes lançadas. Quanto mais você fala, mais as sementes vão sendo lançadas, vão se plantando, vão se adubando na terra. Vai saindo da sua boca e ela vai minando, ela vai pro solo. Palavras lançadas são sementes plantadas. Não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Não verbalize algo que no fundo você não quer que aconteça. Cuidado com o que sai da tua boca. Uma fonte não pode jorrar duas águas. Não verbalize aquilo que você não quer que aconteça. Cuidado. Cuidado com o que você tem lançado através da sua boca. Não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Em nome de Jesus, eu quase destruí o meu casamento com as minhas palavras, com as minhas atitudes erradas. Não cometa os mesmos erros que eu cometi. Mulheres de Força surgiu por causa disso. Deus, o Espírito Santo virou para mim e falou assim: mostra para elas onde você errou, para elas não cometer o mesmo erro que você. Foi daí que surgiu Mulheres de Força. Eu não era essa Ellen que vocês vê aqui nos devocionais, nos grupos, fazendo live. Nem Bíblia eu não lia. Sabe? Aí quando chegava no domingo, né? Quando chegava no domingo, tava eu lá glorificando ao Senhor, né? Como se nada tivesse acontecendo. Senhor, estou aqui para te adorar. E em casa, maldição pura. Tu acha que Deus estava recebendo meu louvor mesmo? Tu acha que o Senhor recebia minhas ofertas? Minha oração? Gente, eu não estava desagradando só o meu marido, não. Eu estava pecando contra Deus. Muitas das vezes, a gente reclama tanto que não tem isso. A gente reclama dos filhos. A gente reclama da louça na pia para lavar. A gente reclama do fogão sujo. Mas tu imagina se a partir de hoje Deus tira tudo que você reclamar. Tu imagina se isso começa a acontecer, gente? Louvado seja Deus. Tu imagina se isso começar a acontecer. Tudo que você reclamar num dia, Deus vai tirar de você. Ah, meu filho é isso, o filho morre. Ah, minha casa é isso, dá uma tempestade e a casa cai. Não tem mais nada, só você e o teto e as estrelas. Ah, meu marido é isso, Deus leva o marido.
Ah, minha filha é isso, Deus leva a filha. Ah, meu emprego é isso, fica desempregada. Ah, minha mãe é aquilo, vai e fica sem mãe. Se isso acontecesse, duvido que a gente não ia selecionar aquilo que sai da nossa boca. Eu duvido. Tá me entendendo? Tu imagina se tudo que você reclamasse, Deus tirasse. Ai, não tenho tempo. Não tenho tempo para poder ficar lendo a palavra. Deus vai e te leva. Não tenho tempo para brincar com meu filho. Deus vai e tira teu filho. Gente, como é que você vai dizer o dono do tempo que tu não tem tempo para ele? Foram 5 anos orando pelo Heitor, pro Heitor chegar na minha vida. E tava eu pegando, eu reclamando com o Heitor, que tava cansado, tava estressada. Ah, ele, mãe, se estressa, mas murmurar por causa do filho, a gente fica cansado, é óbvio. Mas murmurar por causa da criança, eu murmurava. Eu reclamava dele. Você estar cansado é uma coisa, você murmurar em cima do milagre que você orou 5 anos para Deus te dar, isso não é aceitável. Isso não é aceitável aos olhos do Senhor. 5 anos eu orando pelo menino, Senhor, eu quero, você é uma mãe maravilhosa, quando ele chegar, isso, aquilo, outro. Aí um trabalho que a criança dá além, você já tá querendo jogar a criança pro alto? A gente esquece, gente. A gente esquece quando Deus realiza alguma coisa na nossa vida. Passa um tempo, a gente esquece da dor. Não me dói mais ter um filho, porque eu já tenho um. Mas quando eu não tinha, nossa, doía, eu ia pra monte, eu ia buscar. Aí quando Deus me dá, eu reclamo do meu filho. Ai, não tem tempo pra nada com esse menino. Quer que Deus leve esse menino? Quer que Deus tire pra você ter tempo? Vou postar assim, Leide. Você quer que Deus leve teu filho pra você ter mais tempo? Você quer que Deus tire seu emprego pra você não ter mais comida na mesa, pra você não precisar limpar o fogão, nem lavar a louça que você tanto reclama? Porque a gente não dá conta nem da louça, né? A pia vence a gente. Poxa, quanta louça! Poxa, isso e aquilo. Quer que Deus cesse o maná na tua vida? Aí você não vai ter mais louça. Você não vai ter mais fogão para limpar, porque não vai ter comida para cozinhar. Né? Você quer que isso aconteça? É isso que a gente traz para nossa vida quando a gente fica na murmuração. Eu amaldiçoava meu casamento. Eu amaldiçoava minha casa. Reclamava da comida. Reclamava do fogão que estava sujo, que não queria lavar. Preguiça. Preguiça. Lançava palavras que eu não queria. No fundo, eu não queria que acontecesse, mas eu lançava. E quantas coisas ruins eu colhi por causa das palavras que eu lancei. Meu marido, depois que Deus me transformou no casamento, a gente ficou um bom tempo pisando em ovos. Eu fiquei um bom tempo pisando em ovos, com medo, não sabendo do que ele estava pensando, depois de tudo que eu falei para ele. Entendeu? Gente, bota uma coisa na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Só lembra isso. Quando vocês pensar em falar alguma coisa, alguma palavra de maldição, reclamar de alguma coisa da tua casa, só lembra assim, a Ellen falou que palavras são sementes. A Ellen falou que isso não agrada a Deus. Gente, não murmura mais. Ah, Ellen, mas você não sabe a situação que eu tô passando. Independente do que você tá passando, a sua adoração só pode ser uma só, amada.
Não tem como a sua adoração mudar por causa da circunstância que está ao seu redor. Não seja uma mulher de ânimo dobre. Ah, hoje eu tô bem, então eu vou pra igreja. Vou adorar. Ah, hoje eu não tô, então eu não vou. Não seja uma mulher de ânimo dobre, que uma hora tá bem, outra hora não tá. Uma mulher que é levada através das circunstâncias. Que eu era assim. Eu era movida pelo que eu sentia e não pelo que eu cria. Você tem que ser movida pelo que você crê e não pelo que você vê. Você tem que ser movida pelo que você crê e não pelo que você sente. Não seja uma mulher movida por sentimentos. Seja uma mulher movida pela palavra de Deus. Ah, mas gente, é difícil. Quem disse que é fácil? Não é fácil não, gente. Quem disse que o evangelho, que servir a Deus é fácil? Quem disse, gente? A palavra de Deus mesmo diz que teremos aflições. Por que você acha que é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que não vai passar por nada? Olha aí o que sofreu os profetas. Olha aí. Que sofreram os discípulos, gente. O próprio Jesus, o que ele sofreu? Por mim e por você. Aí você acha mesmo que você vai vir para essa terra de meu Deus e você não vai passar por nada? Para. As aflições estão aí. E para que servem as aflições? Para nos deixar mais fortes, para nos forjar, para nos preparar para subir para um outro nível. O que seria de nós sem as aflições? Tu tem noção quando você abre a boca para poder murmurar? O Senhor deve ficar com o coração muito triste. Deve ficar com o coração muito triste. Não seja uma mulher assim, gente. Muda a estratégia. Glorifica em vez de murmurar. Um exemplo que eu te dou na palavra do Senhor é o povo de Israel, gente. Gente, aquele povo ele via materializado na frente dele os milagres do Senhor. Aquele povo viu muita coisa. Eles viram o mar se abrindo, água saindo da rocha, coluna de fogo, coluna de nuvem. Gente, a travessia do Jordão. Adiantou de que eles veem isso tudo? Me diz. Adiantou o que eles verem os milagres do Senhor? Aquele povo murmurou desde o início, praticamente até o final. O Senhor mostrava as coisas para eles todo dia. A provisão era todo dia. Se eles vendo, não cria. E nós? E nós? Era a murmuração, gente, o tempo todo. Eles vendo. O Senhor falava, vou mandar o maná diário. Não guarda o maná para outro dia. O que eles faziam? Guardavam o maná. Um periodinho de provação, ficava a sede, apertava mais forte. Vamos voltar para o Egito. Você trouxe a gente aqui para morrer no deserto? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não adianta vocês dizerem que são mulheres cristãs se Jesus não transparece através de vocês. Não adianta vocês falarem que é uma coisa e aquilo ali não emanar de você. Não adianta você dizer que é assim se você é assado, igual minha avó falava. Não adianta, gente. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus.
Não adianta você dizer que é uma coisa e faz outra coisa totalmente diferente daquilo que você fala. Não condiz, não bate. Vocês têm noção disso? Não adianta Deus tirar você do Egito. O Egito precisa sair de dentro de você. Era igual aquele povo. Moisés tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. Tanto é que eles preferiam voltar para o Egito. Eu anotei essa palavra aqui para trazer para vocês esse exemplo bíblico. Preste atenção. Vamos ler aqui. Que diz assim, Êxodo 16, 3. Se ao menos, Senhor, tivesse nos matado no Egito. Gente, quando eu leio isso, eu fico indignada. Tu imagina, eu fico indignada aqui hoje, lendo a Bíblia. Tu imagina o coração de Jesus quando escutava eles falando um troço desse. Sendo que eles que oraram pedindo o libertador. Né? De tanto que eles oraram, o Senhor falou assim, ouvi o clamor de vocês. Era igual eu com meu filho, pedi tanto um filho. Aí tá eu murmurando do filho. A gente esquece as nossas petições. Por isso acaba falando coisa que não é pra falar. Mulheres de força também, Tuila. Então aqui diz, se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nós sentávamos em volta de panelas cheias de carne. Comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a esse deserto para nos matar de fome. Isso são falas de pessoa que viram o poder e a glória de Deus sendo manifestada na frente dele. Pessoas que viram com seus próprios olhos estão dizendo isso. Lá no Egito a gente sentava numa panela cheia de carne, comíamos pão à vontade. Aí tu traz a gente aqui para morrer no deserto? Era melhor que o Senhor tivesse matado a gente lá no Egito. Olha isso, gente. É ter muita ousadia para falar um troço desse. Tu imagina o coração do Senhor ouvindo uma coisa dessa. Aí me vem eles de novo, ó. Em Números 14. A partir da parte B, do 1, do 2. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou menos aqui no deserto, porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Estavam falando da terra prometida, onde mana leite e mel. Por que o Senhor quer levar para uma terra que mana leite e mel? Era melhor que o Senhor matasse a gente lá atrás. Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltássemos para o Egito? Voltarmos para o Egito? Disseram uns aos outros, olha só. Vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. O versículo 9. Moisés falando para eles, não se rebelem contra o Senhor e não tenha medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos. Não tem quem os proteja. Olha só, Moisés falando que o povo estava indefeso, que eles estavam com o braço forte. Mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Aí no versículo 11, e o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com desprezo? Quando você murmura ao Senhor, você está tratando o Senhor com desprezo. É o Senhor que fala aqui. Moisés, até quando esse povo me tratará com desprezo? Você está desprezando o Senhor quando você abre a boca para poder murmurar da casa pequenininha que o Senhor te deu para você cuidar.
Quando você abre a boca para poder reclamar da pia cheia de louça, mas a pia tá com louça, foi porque você teve comida para poder cozinhar. Teve gás para poder ligar o fogão. Então, quando você fala essas palavras torpes, você está desprezando o Senhor. Moisés, até quando esse povo vai me desprezar? Será que nunca confiarão em mim? Olha só, o Senhor preocupado, coitado. Será que eles nunca confiarão em mim? Mesmo depois de todos os sinais que eu realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Aí embaixo vem Moisés intercedendo pelo povo de novo. Moisés foi tão leal a esse povo murmurento que ele acabou não entrando na terra prometida. Lê isso aqui depois na tua casa, Números 14. Isso me deixa triste. Porque por muitas das vezes eu tratei o Senhor com desprezo. Muitas das vezes eu desfiz dos presentes que o Senhor me dava. Que presentes, Eli? Minha casa, meu sustento, meu alimento. Ah, essa casa é pequena, eu quero uma casa grande. E eu só mudei para casa grande depois que eu passei a valorizar a pequena. Quando eu amei a minha casa, gente, eu amava depois da minha casa, depois quando Deus transformou meu interior, eu passei a amar minha casinha lá embaixo, eu tinha gosto de arrumar minha casinha. Aí Deus, som dos corações, ele viu que eu estava feliz com aquela casa. E o que ele fez? Me deu essa. Então, Deus vai testar teu coração. Ele te leva ao deserto para saber o que existe no teu coração. Então, não despreze as coisas que Deus já te deu. Não foque nas coisas que você não tem ainda. Foque nas coisas que você tem e seja grata por elas. Cuidado com as palavras que você libera dentro da tua casa. Cuidado com as palavras que você lança na vida dos seus filhos. Já falei que palavras lançadas são semente plantada. Criança é terreno fértil. O que você lança ali, planta. O que você lança ali, gera. O que você está gerando no coração dos seus filhos? Como é que está o solo? Como é que está o ambiente da tua casa? O que você tem germinado dentro dos teus filhos? Palavras de bênção ou palavra de maldição? Me diz. Como você tem usado tuas palavras? Para a morte, para a vida? E aí? Essa é a pergunta que eu te faço hoje. O que você tem plantado? Cuidado com o que você tem lançado no coração das crianças. Gente, o que acontece na infância não fica na infância, tá? Os traumas, a maioria dos traumas são desenvolvidos na infância. Ah, meu filho é pequenininho, não vai lembrar isso não. Vai. Coisas no inconsciente dele vai gerar outros bloqueios. Coisas no inconsciente. Tem coisas que a gente não lembra da infância, né? Mas com certeza ela tá no inconsciente da pessoa. Muitas atitudes suas hoje é fruto do inconsciente que você nem sabe que viveu lá atrás. Entendeu? Então nada que acontece na infância fica lá. Nada. Então, cuidado com as palavras que você está lançando na vida do teu filho. Cuidado para não ser geradora de traumas, em vez de ser geradora de vida. Para de xingar o seu filho se você xinga. Para de chamar teu filho de idiota, de maluco, que não presta para nada, que é uma praga, que é isso, que é aquilo. Tem mãe que fala um negócio desse? Tem. Tem mãe e pai que eu escuto praticamente todo dia aqui da minha casa.
Você é um demônio. A pior coisa que aconteceu na minha vida foi você ter chegado. Queria ter paz, você é uma praga, você é um diabo. Escuto isso praticamente todo dia aqui de casa. E são pais falando pros filhos. E aí? Tu acha que essa criança vai crescer como? Cuidado para você não ser geradora de maldição. Cuidado para você não plantar ervas daninhas dentro do coração do teu filho. Aí chega lá na frente, no futuro. Ah, esse garoto é muito difícil, não sei por que ele é assim. A gente esqueceu do que plantou lá atrás, né? Aí a gente planta erva daninha e quer colher uva. Né? Cuidado, gente. Cuidado com as falas. Cuidado com o que você compartilha no ambiente do teu trabalho. Para de falar mal do teu marido para tuas coleguinhas. Para de falar o que acontece dentro da tua casa, no teu ambiente de trabalho, na igreja, em qualquer outro canto. Teu marido não tá te agradando? Vai pro joelho, que lá que você vai buscar resposta. É na porta da casa dos outros falando mal dele, não. É isso aí, Márcia. É isso aí. Então, para de falar mal do seu marido por aí. Isso também não agrada ao Senhor. Isso também não agrada ao Senhor. Para de buscar conselho com pessoas que nunca construiu nada. Para de buscar conselho com pessoas que nem servem a Deus. Tu acha que vai vir o quê desses conselhos aí? Eu, no meu ambiente de trabalho, Jesus amado, eu escuto falando de marido que faz isso, faz aquilo, faz assim assado, que assim outro, que outro, que outro. Eu, Jesus, para de falar, de pegar coisa do teu íntimo e trazer para um lugar exposto. Para de ficar emprestando a sua boca pro diabo usar. Em vez de você proferir palavras de maldição, muda a estratégia. Começa a proferir palavras de bênção. Tem coisa que você ainda está precisando fazer dentro da sua casa, começa a declarar a palavra. Eu declaro em nome de Jesus que um dia Deus vai me tirar daqui. Eu declaro em nome de Jesus que um dia eu vou ter tal coisa. Eu declaro em nome de Jesus que um dia eu vou comprar tal coisa. Muda a estratégia, para de reclamar da falta. Declara, passa a declarar a palavra. Já que as palavras têm poder, então usa ela de uma forma positiva. Usa ela numa forma de gerar vida e não morte. Não seja uma pessoa que fica dando ouvido para conversa fiada, para fofoca em trabalho, em igreja, em falar mal dos seus líderes. Não está satisfeito com a tua igreja? Mete o pé de lá. Eu vejo pessoas que falam tanto das igrejas e continuam lá. Não está satisfeito com o teu pastor? Ó, perna para quem te quer. Incomodado que se mude. Para de ficar falando da sua liderança. Tem pessoas que não faz nada dentro da igreja, mas fica ali enfiando faca no pescoço daquela que quer fazer. Não faz nada, mas também não quer que os outros façam. Não faz nada, mas quando vê o outro fazendo, quer falar. Aí ela é metida, exibida. Chegou agora e já quer sentar na janela? Ela vai ficar demonstrando, se exibindo para dizer que faz as coisas. Se você não quer fazer, não peça o outro de fazer. Para com isso. Isso não agrada ao coração do Senhor. Quando você pensar em falar uma coisa dessa, você já pensa logo em Deus. Poxa, eu tô desprezando o Senhor falando um troço desse. Eu tô magoando o coração do Senhor se eu falar um negócio desse. Para com isso. Para de ficar emprestando o teu ouvido para pessoas que só falam mal dos outros. Você vai acabar ficando igual a ela. Seleciona, seja seletiva no seu ambiente de trabalho, com quem você vai conversar, com quem você vai falar, com quem você vai compartilhar alguma coisa.
Cuidado, vê a mesa que você tá sentando. Tem mesa que o Senhor já levantou há muito tempo e tu tá lá, os dentes pra fora, rindo pros outros. Tem mesa que o Senhor já mandou você levantar, ó, e tá tu lá. Para de sentar em mesas que o Senhor não sentaria. Para de ficar emprestando teu ouvido pros outros fazer fofoca. Ah, ele, mas aí os outros só falam, eu só escuto. Você é fofoqueira também porque tá escutando. Quer ver quando acaba a fofoca? Quando a fofoca chega pra você, ô, amada, faz favor pra mim, não me traz fofoca não. Não quero saber não. É da minha vida? Não, então não fala. É da minha vida? É, então também não fala também não. Foi eu que te contei? Não, então não quero saber. Ah, mas falaram de você. É coisa ruim? Ora por mim. É coisa boa? Ora também. É assim que corta a fofoca. Mas você não, fica ali, ó, dando ouvido. Tu gosta de saber pra se alimentar, pra ter ira. Ah, peraí que eu vou discutir. Tá falando de mim? Peraí que eu vou lá resolver. Para. A gente tinha que gastar esse ânimo todo, essa força toda, essa ousadia toda, né? Empregar a palavra do Senhor. Gerar almas, buscar almas para Jesus, ganhar almas. Não pense que você ficar em silêncio só escutando, você não é fofoqueira, não. Você é. Você está compactuando com a fofoca, porque você está escutando. Ou está se alimentando daquilo ali. Né? Você só não está jorrando veneno, mas está bebendo veneno. Para com isso. Vai pro teu trabalho, já ora Efésios 6, entra, faz o teu trabalho, acabou o trabalho, vai embora para casa. Vai na igreja, fez seus afazeres, acabou a igreja, tchau. Para de ficar fazendo grupinho pra ficar falando do mal dos outros. Tem gente que tem grupo no WhatsApp pra isso. Pra ficar mandando os prints. Pra ficar mandando as conversinhas. Ai, tirei print. Ai, que fulana. Ai, que a roupa da ciclana. Pelo amor de Deus, acaba com esse grupo agora. Para. Depois você não entende por que as coisas não estão fluindo na tua vida. É porque você tá jorrando duas águas. Porque eu era assim, né? Eu só tô falando daquilo que eu vivo. Eu era assim. Eu era assim. Não fazia nada na igreja, mas também quando eu via os outros fazendo, lá, exibida, mostrada. Fazendo grande coisa. Não vai durar aí, ó, nesse departamento nem 2 meses. Era isso. E tu acha realmente que Deus se agrada disso? Gente, por isso que muitos casamentos estão indo ladeira abaixo. É por causa das palavras, é por causa de atitude, é palavra maldita, e não sabe escutar, só quer falar. Você sabe usar o silêncio ao seu favor? Tu sabe ficar em silêncio? Que muitas vezes a gente só quer falar, né? A gente acha que vai ganhar alguma coisa se a gente ficar falando. Faz um jejum. Em vez de jejum de comer, de deixar de comer carne, frango ou qualquer coisa que seja, faz um jejum de não falar mal dos outros. Eu fiz um post sobre isso. O que adianta você não comer carne, mas devorar a carne do seu irmão com a língua? Né? É sobre isso, gente. Cuidado com as palavras. Cuidado com o que você lança. Cuidado com o que você fala. Ah, Eli, meu marido é assim, assim, assado. Guarda pra você e fala pra Deus. Porque foi o marido que você escolheu. Então tá reclamando de quê? Muitas das vezes a gente reclama tanto, né? Mas foi a gente mesmo que escolheu. Então peça pra Deus para ajudar na mudança dele. Né? A gente foca sempre no erro dele, né? Esquece o nosso. A gente não foca no nosso, né? Gosta de focar no erro dos outros. É sempre assim, né? Então, no meu casamento, né? Quase destruído, vai ficar salvo assim, Cris. Eu já falei que a arma era as palavras, uma das armas eram as palavras, né? Que eu usava para denigrir, para humilhar meu marido, né? E muitos casamentos estão indo a ladeira abaixo por causa de palavras. Ou o marido não sabe se comunicar com a esposa, fala a palavra torpe, fala a palavra rixosa para ela, ou é o contrário, como no meu caso, era eu que falava. E ele revidava, óbvio.
né? Então, muitos casamentos estão se deteriorando, gente, por falta de comunicação, por não saber ter uma comunicação assertiva, uma conversa assertiva. Hoje em dia, você conversa já gera briga. Não sabe conversar de uma forma assertiva que vai chegar a uma determinada solução para o casamento. Não sabe escutar, só quer falar. A escutativa. Você sabe praticar a escutativa? O que é escutativa, Ellie? É você escutar e compreender o que o outro está falando. É uma compreensão da fala do outro. É escutar o que o outro está falando com total atenção. Só que a gente não faz isso. Entendeu? Isso é escutativa. Você escutar, você analisar aquilo que o outro falou e a partir daí você vir falar alguma coisa. Mas de forma assertiva, sem gritaria, sem querer estar certa, sem querer ser a dona da razão. Gente, muitos casamentos indo por água abaixo por falta de diálogo. O casal não sabe nem o que um e o outro gosta. Na hora do relacionamento íntimo, tem mulher que não fala o que não gosta porque não sabe, tem vergonha de falar com o marido. Tem noção disso, gente? Ele é seu marido, ele não é seu colega. É necessário, gente, você ter uma escuta ativa dentro de um relacionamento, ter uma escuta ativa dentro do seu ambiente de trabalho, conversar de forma assertiva, não focar no problema e sim na solução. Sabe? Em vez de gritar, de berrar, de fazer acontecer, ouve mais do que fala. Usa o silêncio como sabedoria. Tá entendendo, gente? Tá fazendo sentido pra vocês, gente, essa live? Tá fazendo sentido? Coloca aí nos comentários. Tá fazendo sentido pra mim, Ellie. Gente, se você é igual eu era lá atrás, muda agora em nome de Jesus. Deixa o Senhor entrar para transformar o seu interior. Que bom, Maurinha, que bom, que bom. Deus te abençoe. Essa live tá fazendo sentido. A Leide já tá falando que tá fazendo sentido. A Aline tá falando que tá fazendo sentido. A Paloma também. Gente, o que eu quero com essa live? Para você não cometer os mesmos erros que eu. Para você não cometer os mesmos erros do que o povo de Israel. Que mesmo toda os benefícios que o Senhor tem te dado, você não reconhecer e desprezar aquilo que o Senhor já te deu. A Cris também está falando que faz sentido. A Laís, a Laila, desculpa. Então não seja uma filha ingrata. Para de amaldiçoar a casinha que Deus te deu. Ah, Ele, mas eu tô morando de aluguel. Se você não abençoar essa casinha que você está morando de aluguel, Deus não vai tirar você para uma casa própria. Você tem que abençoar onde você está. É uma casa de aluguel? É de aluguel, mas ali que Deus está te provendo por um tempo. É ali que Deus está preparando você para algo melhor. Tua casinha própria. Não é murmurando, não é amaldiçoando que você vai sair dali. Pelo amor de Deus, muda a estratégia, muda o foco. É para mim também caminhada saudável. Por quê? Não sei qual é o teu nome, vou te chamar assim. É para mim também, porque se eu não me policiar, a velha Ellen quer voltar. Sabe? Então eu falo isso
mas com todo temor e tremor ao Senhor. Que vira e mexe, fica eu querendo murmurar de algumas coisas. Espírito Santo me traz logo a memória, eu paro na hora. Eu paro na hora. Quando vocês pararem e pensar que isso despreza ao Senhor, vocês não vão fazer mais. Só se vocês quiserem desprezar o Senhor mesmo assim. Teve alguém que colocou aqui, eu tô brigando muito com teu esposo. Por quê? Não tá tendo um diálogo assertivo dentro do relacionamento. Vocês estão conseguindo conversar? Selma. Vocês estão conseguindo dialogar? Vocês estão sentando para resolver problemas de casal, do casal? Gente, eu recebo muitas mulheres, que eu sou terapeuta, né? Vocês sabem, né? Que eu faço os atendimentos online. Muitas mulheres igual eu era. Muitas mulheres destruindo os casamentos com as próprias mãos. E muitos homens destruindo o casamento com as próprias mãos deles. Muitas casas, muitos lares. E o inimigo só... No meu caso, gente, Satanás não precisava nem fazer muita coisa. Satanás não precisava fazer quase nada comigo. Eu já fazia as coisas sem ele precisar interferir. Porque já era da minha índole. Sabe? Então, quando vinha as legalidades, né? Aí o que eu fazia? Abria a porta para Satanás entrar na minha casa. Senta aí, Satanás. Toma um suco. Quer um pão? Que isso, Ellen? Tá doida? Não. Porque eu dava legalidade com as minhas próprias mãos, gente. Eu convidava o inimigo para entrar. Quando eu falava mal do meu marido pros outros. Quando eu falava da minha intimidade pros outros. Que eu falava, tá? O que tava bom, o que tava ruim. Eu era dessas. Entendeu? Eu falava mal dele. Eu falava mal dos pastores. Das igrejas que eu era lá atrás. Eu fazia fofoca. Eu ouvia fofoca. Eu destilava ódio. Contenda entre os irmãos. Eu pegava, ouvia daqui e levava ali. Ouvia daqui e levava ali. Eu era assim. Isso aí, minha filha, Satanás não precisa nem fazer nada, tá fazendo já tudo. Você não dá nem trabalho pra ele. Não facilite as coisas pro cão. Não facilite as coisas, não abra a porta da sua casa pra Satanás entrar. Ellen, como é que você abre porta pra Satanás entrar? Você dando legalidade, amada. Você dando brecha. Uma brechinha assim, ó, pequenininha. É o espaço suficiente para ele entrar e fazer ruaça. Eu abri a porta toda. Aí você imagina, né? O tamanho do rombo que foi dentro do meu casamento. Gente, envia essa live para alguém. Tem mulheres que precisam ouvir isso. Para em nome de Jesus. Eu falo para vocês sempre aqui. Meninas, Deus não restaura casamentos. Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamentos. Eu sempre falo isso pra vocês. Por que eu falo isso? Porque não adianta você querer restaurar seu casamento se você não está restaurada. Não adianta você querer salvar teu casamento se você não salva nem você mesmo. Não adianta você querer restaurar seu casamento se você mesma não consegue nem avaliar como está a tua vida. Então Deus, ele vai restaurar você primeiro. Vai te tratar primeiro. Foi isso que ele fez comigo, gente. Deus não vai tratar primeiro teu marido, não. Deus, ele vai tratar primeiro contigo. Mas meu marido que é o problema. Pois é. Mas ele vai tratar primeiro contigo. Para depois ver com ele. Né? Para depois. Então,
quando eu falo essa questão de trauma, quando eu falo essa questão... Falei várias coisas aqui, vários leques foi aberto aqui. E por que eu falo desses traumas também, gente? É mais essa questão de criança. Porque quando eu era criança, jovenzinha, pequena, meu pai nunca me dava uma palavra de afirmação. Obrigada, Mila. Meu pai nunca me dava uma palavra de afirmação. Tudo que eu chegava pra ele falar, pai, aconteceu isso, é a grande coisa. Pai, passei nisso, mais do que sua obrigação. Pai, passei na faculdade. Grande coisa, só que ele xingava, né? Ele xingava, não era grande coisa que ele falava grande e o palavrão. Grande coisa, eu quero ver você chegando aqui e falar que passou numa federal. Aí sim, agora particular, qualquer idiota passa. Era isso que eu cresci ouvindo. Ou seja, eu achava o quê? Que nada do que eu fazia era bom. Nada do que eu fazia prestava. Aí eu cresci como? Com essa ferida da rejeição. Tudo que eu fazia, meu pai me rejeitava. Rejeitava qualquer situação. Aí eu cresci uma mulher como? Uma mulher que busca a validação das outras pessoas. Uma mulher que busca a aprovação dos outros. Eu cresci achando que eu não era capaz de fazer nada. Porque meu pai plantou isso em mim. Por isso que eu falo, cuidado com o que você planta no coração do teu filho. Meu pai plantou essa incapacidade dentro de mim. Eu não sou capaz de fazer nada. Porque era sempre essas palavras. Grande coisa. Nossa, grande coisa. Mais de sua obrigação. Ah, e daí? Sabe? Então, eu cresci uma mulher que precisava, né, de validação das outras pessoas. Cresci uma mulher dependente emocional dos outros. Eu fazia de tudo para agradar os outros, para ser aceita. Eu só fazia quando eu tinha validação. Eu só fazia quando eu era motivada por alguém. Eu não me automotivava. Não, alguém tinha que motivar, senão eu não ia. Alguém tinha que me dar uma palavra de afirmação, senão eu não saía do lugar. Eu cresci uma mulher incapaz de realizar qualquer coisa porque eu me sentia incapaz. Meu pai não me validava quando era nova. Ai, filha, que legal! Você passou, nossa, vamos comemorar, vamos sair para lanchar. Ai, filha, aconteceu isso, caramba, que legal sua conquista. Era isso que ele tinha que fazer. Só que ele fazia o contrário. Só que não é só porque você cresceu apanhando que você deve ensinar batendo. Né? Não é só porque eu ouvi isso que eu vou falar isso pro Heitor. Eu vivi apanhando. Grito. Faz isso! Faz aquilo! Aquele ambiente de gritaria. E eu já tava trazendo isso pra vida do Heitor. Vai lá! Nanana! Sabe? Aí sabe o que meu filho disse pra mim uma vez? Quando eu tava gritando muito com ele? Ele, mãe, para de gritar, nós somos cristãos. Gente, meu filho tem 3 anos. Quando ele falou isso, eu paralisei, eu olhei bem dentro da cara dele. Aí o filho, a gente é o quê? A gente é cristão. Não pode ficar gritando um com o outro. Da onde esse menino tira essas coisas? Mas foi um tapa na cara sem mão. Uma criança de 3 anos virar pra mãe de 35 e falar, mãe, para de gritar. Nós somos cristãos. Não pode ficar gritando um com o outro. Eu me senti envergonhada por uma criança de 3 anos me dando uma lição de moral. Aí eu, tá, filho, desculpa. Você tá entendendo isso? Meu filho tem 3 anos. E ele refletiu sobre a forma que eu tava falando com ele.
Você tem noção disso? Então eu falo, não é porque você cresceu apanhando que você vai ensinar batendo. Não é porque você levou coça de manhã, de tarde, de noite que você tem que educar o seu filho assim. A base do chicote. Não é só porque você cresceu ouvindo palavras torpes que você vai falar isso pro seu filho. Entendeu? Ele só tem 3. Será que ele vai lembrar disso que ele falou pra mim lá na frente? Provavelmente não. Mas se eu continuar gritando com ele, algo no subconsciente dele vai revelar isso lá na frente. Ele crescendo um pai agressivo, gritando com os filhos dele. Por quê? Porque o ambiente dele era assim. Deus usa as crianças, amada. Deus usa. Você tá me entendendo? Muda o seu reflexo. Seu filho, ele copia aquilo que ele vê que você faz, não aquilo que você fala. Ele me vê entrando aqui no meu quartinho de guerra, ele já fala, mamãe, vai orar? Eu falei, vou, filho, tá na hora. Ele, posso orar também? Eu, pode. Ele entra aqui comigo e fica orando ali no cantinho. Então o filho, ele vai copiar aquilo que ele vê você fazendo. Ele vai se ligar mais no teu exemplo do que na tua fala. Então o que você passa para ele é aquilo que ele vai passar para frente pro filho dele. Então, se você é uma mulher que hoje está sangrando, que hoje tem feridas abertas, cicatrize suas feridas. Exponha a sua ferida a Deus. Senhor, aqui, minha ferida está aqui. Porque Deus só cura a ferida quando ela é exposta. Então, se você é uma mulher ferida, deixe Deus cicatrizar suas feridas. Para de sangrar em cima de quem não tem nada a ver com a tua dor. Eu estava sangrando em cima do meu marido, sendo que ele não era o motivo da minha dor. O motivo da minha dor era meu pai. Eu estava começando a sangrar em cima do Heitor, mas o motivo do meu sangramento em cima do Heitor não era ele. Era como eu fui tratada lá atrás. Então não traga do passado, não envenene seu filho com coisas do passado. Sabe? Não sangra em cima do teu filho algum sangramento que foi feito lá atrás. Permita-se que o Senhor cuide das suas feridas. Para de lamber ferida. Para de, ai, meu pai fazia isso comigo, então eu não tenho amor para dar pro meu filho. Ai, meu pai me batia assim assado, eu fui criada dessa forma, eu vou fazer também. Para de ficar lambendo ferida. Não é só porque você foi tratada assim que você precisa fazer isso com o teu filho. Gente, vocês sabem da minha dificuldade de falar em público. Lembra que eu já falei com vocês? Eu ia ficar lambendo essa ferida até quando? Você acha que como eu vou deixar de perder a timidez de falar em público? No dia que eu vou falar em público. Como eu ficar constante naquilo ali, um dia aquilo ali vai ficar tranquilo pra mim. Mas eu só vou perder o medo de falar em público quando eu for fazendo. Fazendo um pouquinho por vez, passo de fé. É a mesma coisa você. Para de lamber ferida. Para de sangrar em cima de quem não tem nada a ver. Tem mulheres que falam da atitude dos maridos, sim. Mas se você procurar ver a raiz está lá atrás. Com certeza ele foi tratado dessa forma para hoje estar fazendo isso contigo. Tudo tem uma raiz, gente. Todo mundo tem um passado. Por isso que eu falo para vocês hoje, 2024. Não repita com teus filhos aquilo que teus pais fizeram com você. Você tem o controle do hoje. Não deixe o seu passado alterar o teu presente. Louvado seja Deus. Não deixe o seu passado alterar o teu presente, muito menos modificar o seu futuro. Prepare seu filho, um homem de Deus, um homem com exemplo dentro de casa, um ambiente solícito, um ambiente tranquilo, um ambiente sem gritaria, um ambiente sem xingamento.
Não brigue na frente das crianças. Não desconta nela o que teu marido fez de manhã. Para com a gritaria. Traz calmaria dentro de casa. Você tem um poder de mudar a atmosfera dentro da tua casa. Não é o outro, não, é você. Você é o termostato do seu lar. Você consegue equilibrar as temperaturas, amada. Pelo amor de Deus. Prepara o ambiente para tua família. Prepara o teu ambiente para tua família. Busca a paternidade do Senhor. Meu pai, ele não foi 100% ruim. Depois que eu virei terapeuta, que eu fui entender que para ele ter sangrado em cima de mim, alguém sangrou em cima dele lá atrás. Para ele ter me tratado com tanta arrogância, com tanta frieza, com tanta ignorância, alguém fez isso lá atrás com ele. Quando a gente compreende isso, a gente começa a abrir os olhos para muitas coisas. Como ele foi ferido lá atrás. E eu chorei tanto quando eu compreendi isso. Não posso nem falar disso que eu fico emocionada. Foi quando eu compreendi isso que, no fundo, eu liberei perdão para ele. Porque ele cresceu num ambiente assim. Um ambiente ruim. Um ambiente que não tinha paz, que não tinha amor, que não tinha carinho. Ele não foi criado com carinho. Como é que ele ia dar? A gente só se abraçava em datas comemorativas. Natal, Ano Novo, aniversário. Dia dos Pais. Eu passava na rua, nem olhar pra cara do meu pai eu não olhava. Eu morei a maioria dos anos aqui na minha avó. Que essa casa aqui era da minha avó que eu comprei. Que a gente nunca se dava muito bem. Mas eu sou filha de pai presente. Presente. Então eu vivia mais aqui do que lá. Quanto tempo eu perdi longe dele? Se eu pudesse voltar atrás com esse entendimento, eu teria feito tanta coisa diferente. Tinha aproveitado muitas coisas. Né? Mas eu só fui entender isso depois. Que ele só me deu o que ele tinha. E o que ele tinha não era muita coisa. Mas era o que ele tinha para me dar. Ele me amava do jeito dele. Né? Mas graças a Deus, antes dele falecer, deu tempo da gente se acertar. Mas mesmo assim aquela mágoa ficou. Eu só liberei perdão pro meu pai depois que ele morreu de verdade. Eu só liberei perdão de verdade depois que ele morreu. Porque quando eu entendi, dentro da terapia, que ele tinha uma raiz, que ele tinha um passado, que alguém sangrou em cima dele, por isso que ele sangrou em cima de mim, aí o leque abriu. Aí que eu fui entender essa atitude dele. Ele não me abraçava porque não abraçavam ele. Ele nunca foi de ter abraço, então ele não sabia demonstrar. Ele não sabia demonstrar carinho, demonstrar afeto. E eu tava ali querendo. E não tinha. Por isso, cuidado que vocês estão falando para os seus filhos. Valide seus filhos. Encoraja eles. Sabe? Quando ele chegar com uma notícia, mesmo que seja coisa pequena, comemora com ele. Filho, que legal! Vamos sair para tomar um sorvete juntos para comemorar a tua conquista. E quando ele chegar, mãe, perdi. Filho, vamos comemorar também, porque hoje você perdeu, mas amanhã você vai conseguir de novo. Na próxima você vai conseguir. Não menospreze ele quando ele perder. Independente de perda ou ganho, comemore com ele. Senhor, filho, hoje não deu, mas da próxima a gente vai treinar melhor e você vai conseguir. É isso, gente. A validação precisa vir dentro de casa.
Não espere ele crescer, buscar validação nos outros, buscar validação nas ruas, buscar validação de amigos, crescer um dependente emocional, igual eu era. Porque quem tem ferida de rejeição e abandono tem dependência emocional, tende a ser um dependente. Se você falasse, essa blusa é horrível, eu ia lá, jogava fora, ou ia lá, nem comprava. Então valide os seus filhos dentro de casa. Mostre para ele que ele é forte, que ele vai conseguir, que ele tem capacidade de ir mais além. Não despreze as conquistas e as derrotas dele, não. Sempre bota ele para cima, sempre mostra para ele que ele vai conseguir. Que ele pode. Não, filho, você consegue, sim. Eu acredito em você. Se você não acreditar no teu filho, quem vai, amada? Todo mundo da rua pode maltratar teu filho, mas se ele tiver o acolhimento dentro de casa, acabou. Ele tem que descobrir a identidade dele dentro de casa. Teu campo missionário é dentro de casa. Então ele tem que descobrir a identidade dele aqui dentro. E não nas esquinas. Vocês estão me entendendo? Então, por favor, envie essa live para alguma amiga, para sua irmã, para sua tia, para sua mãe, para sua amiga do trabalho. Vai ter muitas lives como essas sextas-feiras, com temas diferentes. Então, se pessoas estão assim, feridas, precisando de ajuda, precisando de um conselho, precisando de apoio, aqui ela vai achar isso. Porque aqui o que a gente tem? Palavra. E é a palavra que liberta, amada. Então, que essa palavra faça sentido ao teu coração. Que você medite em cada coisa que for dito aqui. Então, e isso brote coisas boas dentro de você. Seja uma filha grata. E seja uma vitrine de exemplos para os seus filhos. Mude a estratégia. Comece a falar palavras que abençoam, palavras que exaltam o nome do Senhor. Comece a declarar a palavra dentro de casa, em vez de maldizer tua casa, em vez de reclamar da louça suja na pia. Comece a agradecer pelo alimento. Comece a agradecer pela despensa. Pega o óleo ungido, passa a mão na sua casa e vai agradecendo. Se a casa foi alugada, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que um dia eu vou ter minha casa própria. Senhor, eu creio que um dia eu vou conseguir morar na minha casinha própria. Entendeu? Amém, Senhor. Libera através da palavra do Senhor, através da boca da tua filha, uma boa mulher, uma boa filha. Em nome de Jesus. Te usando poderosamente. Obrigada, Cássia, pelo carinho. Então, gente, ora, bota a mão. A palavra, gente, além de semente, ela traz à existência aquilo que não existe. Então, declare. Você não tem ainda? Declare que tem. Declare que já está a caminho, que já está chegando. Declare, Senhor, hoje eu não tenho, mas amanhã eu creio. Não viva pelo que você vê, viva pelo que você crê. Não deixe as emoções dominarem você, domine você elas. Seja uma mulher guiada pelo Espírito Santo, não pelas emoções. Amém, meninas? Que essa palavra ecoe no seu coração e você coloque ela em prática, porque não adianta só ouvir, você tem que praticar. Não adianta só eu vir aqui falar, você tem que colocar em prática, agir. Crê em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declare a palavra. Amém, meninas? Amém? Estou muito feliz que vocês estão aqui. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui até o final comigo, tá? Então, toda sexta-feira às 5 a gente vai ter uma live aqui do Íntimas de Deus, pra gente estar falando sobre algum tema, pra gente estar partilhando um pouquinho da palavra do Senhor, tá? E essa live aqui eu vou colocar no nosso YouTube também. Pra quem não tem o nosso YouTube, é Mulheres de Força também. Toma posse isso aí, Mila. A gente tem o nosso canal no YouTube, tá? Envie nosso Instagram para alguém da sua família, para seguir a gente, para estar por dentro das coisas. Tem muita coisa boa vindo por aí. Vou abrir a turma do Quarto de Guerra. Quem fez Quarto de Guerra comigo sabe que é uma benção.
né? É a 9ª turma de mentoria do quarto de guerra. É uma bênção, gente, para você que quer aprender a lutar com as armas certas, sabe? Aprender a usar o silêncio, aprender a buscar intimidade e relacionamento com o Senhor, sabe? É saber guerrear uma batalha com as armas certas. Rafaela, eu quero. Então, gente, quem já participou, essa é a 9ª turma. Sabe que é uma bênção, gente. Cássia, tu fez, né? Comecei isso aí. Então, gente, fica ligadinho por aqui. Vai ter muitas coisas boas, tá? Da parte do Senhor. Eu louvo a Deus pela tua vida, minha irmã, cada um. Olha, saiu a serva de Deus. Deus abençoe sua casa. Amém, minha filha. Muito obrigada. Girlânia, então fica ligadinha que eu vou postar aqui, tá? A gente faz o quarto de guerra pelo Google Meet. São 5 encontros online ao vivo comigo, né? Vou também montar um grupo terapêutico, gente, de 10 mulheres esse grupo, né? E cada grupo vai ter um tema. O primeiro grupo terapêutico eu vou colocar sobre dependência emocional. E lá vai uma rede de mulheres, né? São você mais 9 mulheres, né? Compartilhando de um ambiente tranquilo, seguro, sem julgamentos. E ali a gente falando de temas específicos. Eu faço um mapeamento espiritual, emocional com você. Trago estratégias, né, para você desenvolver durante as semanas dentro do grupo terapêutico. Então é algo de Deus, meninas. Quer participar do quarto de guerra? Então fica ligadinha que eu vou abrir, tá? Então, gente, envia essa live, convide alguém para estar aqui no Mulheres de Força, pessoas que precisam ser libertas das armadilhas que aprisionam elas. Amém? E a gente tem também, meninas, os grupos de devocional, tá? Tem um grupo aberto e tem um grupo fechado. O link que tá na bio do meu Instagram é o grupo fechado, não tem interação, só eu que falo lá, tá? Se vocês quiserem o grupo do link aberto, onde as meninas oram, onde as meninas trocam livros, onde as meninas contam experiências, tá? Vocês podem me chamar no privado que eu mando o link do grupo aberto, tá? Maria, o quarto de guerra, ele é um grupo, né? Dentro do Google Meet, que eu faço por lá. E o quarto de guerra, ele é uma mentoria, sabe? Ali você traz sua demanda e a gente trabalha em cima da sua demanda. Ali você aprende a lutar com as armas certas. Ali você aprende a guerrear de forma sábia, parar e enxergar o seu verdadeiro inimigo, que o teu inimigo não é teu marido, né? Então você tá gastando artilharia à toa, com a pessoa errada, né? Você não tem que lutar contra seu marido. Você tem que lutar com quem está escondido, fazendo as artimanhas para o teu casamento acabar. Então você aprende a lutar com as armas certas, você aprende a ter intimidade de relacionamento com o Senhor. Você aprende a lutar uma batalha espiritual. Sabe, tantas vezes a gente não sabe, fica esperando, meu Deus, alguém vem orar por mim. Não, você vai aprender a guerrear sozinha, você e Deus. Sabe? Sem precisar ficar esperando ninguém para vir orar na tua casa. Você vai aprender a fazer isso. A lutar suas próprias batalhas e da forma certa, tá? Então são 5 encontros com aulas e bônus de aulas diferentes. Eu trago muitos temas lá dentro do quarto de guerra, né? E é isso. Então, tem gente aqui querendo participar do grupo aberto, é só me mandar mensagem depois aqui da live. Tá bom, meninas? Então é isso, gente. Ó, bota o celular pra despertar que sexta-feira que vem vai ter live, hein? Vocês não me deixam aqui sozinha, não. Tá? Então, Karine, eu tô pensando em abrir agora em janeiro, né, o quarto de guerra, e começar depois do carnaval, porque vai ficar semana picada se eu começar agora em janeiro, porque são 5 aulas corridas por semana, né? Então, se eu abrir agora, vou ter que parar por causa do carnaval. Então, eu tô pensando em abrir em janeiro para começar depois do carnaval em fevereiro. Tá? Então, gente, pra quem não sabe, né, além de enfermeira obstetra, que eu sou enfermeirinha obstetra, faço parto, faço pré-natal, só não tô fazendo parto agora porque eu tô sem maternidade, né? Mas eu sou terapeuta especialista em mulheres, terapeuta especialista em casais, faço atendimento terapêutico individual, né, personalizado pra você. Já um monte de queridas já fecharam processo terapêutico comigo, graças a Deus, estão chegando aí
para poder fazer processo terapêutico. Tem gente que fecha 4 sessões, 2, 10, tem gente que passa além de 10, né? Então, quem quiser também saber sobre terapia, vocês me chamam aqui que eu tiro dúvidas. Que bom, Preta, que te edificou. Pode fazer o quarto de guerra sim, já que deve, para aprender a guerrear da forma certa, aprender a orar, aprender a declarar a palavra, sabe? Aprender a fazer jejum específico, propósitos eficazes dentro do seu problema em si, né? É sobre isso. O quarto de guerra é muito bom. E, gente, olha só. O quarto de guerra ele é tão forte. Eu dou um espaço sempre de 1 mês, porque eu preciso me preparar, preciso me revestir. Porque, minha filha, o ataque vem forte na minha vida, tá? E na vida das meninas também. Tem meninas que nem conseguem terminar o quarto de guerra, gente, de tão potente que é. Minha internet deu ruim, meu computador deu ruim, para tudo. Então é algo muito forte, muito sobrenatural. E fiquem ligadinhos que eu vou abrir e vou botar tudinho aqui no Instagram, tá bom? Então é isso, meninas. Beijo no coração. Me sigam lá no YouTube também, que eu vou passar a postar conteúdos lá. Minutos de sabedoria, vídeos mais curtinhos, vídeos mais longos. Eu vou postar por lá, porque aqui não dá, tá? Então sigam lá no meu Instagram, no meu YouTube, tá? Que é Mulheres de Força também. Tá bom, meninas? Beijo no coração e a gente se vê sexta-feira. Tchau.